Quer saber o que precisa fazer para o salgadinho não estourar na hora da fritura? Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou contar todos os segredinhos que eu utilizo nos meus salgados. E bem-vindos de volta ao meu canal Vivendo de Salgados. Eu sou a Aline. E pessoal, hoje eu vou, na verdade, esse vídeo de hoje, ele é respondendo várias perguntas que eu tive no meu canal, no meu Instagram, no meu Facebook, o pessoal me procurando no direct, fazendo a mesma pergunta. Então me chamou muita atenção. Eu falei, não, eu preciso falar sobre esse assunto para poder instruir melhor o pessoal. Teve até uma seguidora específica que eu até atendi ela pessoalmente, né? Pessoalmente não, né, gente? Pelo direct, que ela mora bem longe. Ela é do interior de Goiás, então um beijo aí pra você, Mônica, se você estiver assistindo. Ela se queimou, ela teve sérias complicações aí com o salgado estourando, tá? Então, assim, todo mundo quando tem um problema desse, gente, com salgadinho estourando, acha que é problema de fritura. E normalmente, gente, tem sim problemas de fritura, tem técnica sim para se fritar. Mais pra frente no vídeo eu vou mostrar pra vocês como é que eu frito aqui na minha fritadeira, como os segredinhos aí, os truques que tem. Mas até chegar nesse passo, gente, da fritura, tem mais 6 passos que são necessários fazer antes para que você possa começar a fritar o teu salgado. Então eu achei bem interessante a gente abordar esse assunto. Então o primeiro passo, gente, é o ponto da massa. É isso mesmo. O ponto da massa, ele é muito importante. Tem que estar uma massa bem cozida, gente. Se a massa ela estiver mal cozida, eu tenho vídeo aí no canal. Eu até anotei aqui, gente, a colinha aqui, ó. São 6 passos bem interessantes pra gente não esquecer. Tem o vídeo aí no canal da massa. Eu mostro pra vocês o ponto dela. Ela tem que estar bem cozida. Se vocês colocarem a farinha dentro dela, ainda não tiver fervida a água, essa massa não vai dar um ponto certo. Você pode até conseguir enrolar o salgado na mão, mas ela vai estar no ponto errado. E isso tem risco de explosão. Então prestem muita atenção, coloquem a farinha quando os líquidos estiverem fervendo, independente da receita, tá? Não precisa nem ser só a minha receita aqui do canal. Então, tomem esse cuidado. Cozinhem bem até desgrudar da panela. Eu coloco assim, em média, se eu for fazer na mão, né, mexendo na mão, eu consigo mexer apenas 1 kg de farinha, eu não consigo mexer mais do que isso. Então eu fico mais ou menos aí uns 3 minutos, 3 minutos e meio, mexendo até dar esse ponto bem, com a massa bem cozida. Então esse é um ponto assim, o primeiro ponto que faz o salgadinho estourar, tá bom? O segundo, gente, deixa eu pegar minha colinha aqui porque eu já esqueci. Sim. Parede de massa. Isso aqui é bem importante também. E é um mito também, porque tem pessoas que têm medo de entregar um salgado maçudo pro cliente. Falar, ai não, meu salgado vai com muita massa, o cliente vai reclamar. E claro, se tiver um salgado maçudo, o cliente vai reclamar mesmo. Só que se você fizer uma massa muito fina, gente, com a espessura muito fina, o que acontece? Quando você coloca o salgado na gordura, lá dentro é como se fosse uma panela de pressão. Literalmente uma panela de pressão, em miniatura, né? Porque o salgado é pequenininho. Então, se a paredinha de massa tiver muito fina, aquela pressão que vai criar lá dentro do salgado com o aquecimento dele, né? Com a temperatura muito alta, ela não suporta. E é onde explode o recheio, aquela pressão que vai estar lá dentro. Imagina uma panelinha de pressão, a parede de massa fina, e isso vai ocasionar um acidente feio. Então, o segundo ponto que eu vou pedir para vocês prestarem muita atenção é na parede de massa não ser muito fina. Essa é a segunda dica que eu dou para vocês, tá? A terceira dica são 2 dicas, na verdade, aí na terceira dica. Excesso de recheio, também com esse pensamento.
ai, não, vai ser um salgado bem recheado para mim poder ganhar minha clientela. E claro, gente, tem que ser um salgado bom, mas tem um limite de medida, tá? Porque se você colocar muito recheio, voltamos lá naquela teoria da panelinha de pressão. Muito recheio, mesmo que tiver com uma espessura boa, ele não vai suportar e vai acabar ocasionando a explosão. E o recheio úmido também ocasiona a mesma coisa. Se tiver com resíduo de água no recheio, ele pode estar cremoso, gente. Você pode fazer um recheio cremoso, não tem o menor problema. Só que se tiver aquela aguinha, né, aquele, por exemplo, aquele frango que fica com aquele caldinho que a gente come, por exemplo, com um arroz, não pode acontecer isso no salgado, tem que estar sequinho ou cremoso. Se tiver com um pouco de água dentro, esse caldo, na hora que vai aquecer, essa água acaba fazendo o salgado estourar, explodir. E, gente, não é brincadeira, muita gente me procurou e assim, cada história que eu acompanhei foram, assim, coisas assustadoras quando explode, assim, dá muito problema. Principalmente quando é um cliente, imagina. Essas pessoas que me procuraram não tiveram nenhum problema com o cliente, foram elas mesmas que estão iniciando nesse ramo de salgados, estão aprendendo, então elas estão em total adaptação ainda de massa, de recheio, então é super normal acontecer com quem está começando. Então, se você está começando, não desanima, é assim mesmo. Mas vai pesquisando o conteúdo e o que eu puder ajudar, passando a minha experiência para vocês, para que isso não aconteça com vocês, eu vou ajudar com o maior prazer, tá? Então, essa é a terceira dica. Muito recheio, excesso de recheio e a umidade dentro, tá? Quarto passo, gente, eu tô olhando aqui pra baixo porque eu tô vendo a minha colinha, tá? Sim, muito importante. Aí no canal eu tenho vídeo de formatação, tanto de coxinha como de risoles. E eu mostro pra vocês, eu gosto muito de trabalhar com as mãos, gente. A gente trabalha com cozinha, é uma cozinha fechada, né, que a gente trabalha, não é um atendimento ao público, então eu trabalho o tempo inteiro com as minhas mãos higienizadas. É mão, massa, recheio, mão, massa, recheio. Não tem como trabalhar com cozinha se não for as mãos. Então, o que eu faço para não criar ar dentro do salgado? Quando eu abro a massa para modelação, eu pego o recheio e eu pressiono esse recheio na massa, para que não fique nenhum espaço entre ela e o recheio e crie alguma espécie de ar lá dentro quando eu terminar de fechar esse salgado. Porque é a mesma coisa, imagine uma panelinha de pressão, esse ar lá é condensado lá dentro, na hora que entra em contato com a temperatura muito alta, isso vai explodir. Com certeza explode. E o negócio não é brincadeira, não. E o quinto passo é o empanamento adequado. Tem que fazer um bom empanamento, porque o empanamento, ele também, além da espessura da parede da massa, ele também vai proteger o teu salgado, além de manter a qualidade, é claro, né, gente? Não dá pra fritar um salgado sem estar empanado. Eu aqui, lá no vídeo da massa, eu ensino vocês como eu empano. Eu coloco um pouco de água numa bacinha, sei lá, cerca de uns 2 litros mais ou menos. Eu não ponho medida assim certinha, não, ponho a olho. Ou eu coloco um pouquinho de amido de milho, ou eu coloco um pouco de farinha de trigo. Isso, gente, não tem uma medidinha certa, é só pra dar uma liga, pra não ficar só água pura. Depois que eu comecei a fazer isso, antes eu empanava só com a água. Depois que eu comecei a fazer isso, eu percebi que na hora de fritar o meu salgado, ele solta menos resíduo de farinha, que ele gruda mais. E ele fica um salgado com um empanamento mais uniforme, vamos dizer assim, mais lisinho. Então eu gosto bastante. E a farinha de rosca, a que eu utilizo, gente, eu não gosto de farinha industrializada. Eu digo industrializada essas marcas mais comuns, tá? Eu ainda não trabalhei com nenhuma focada em empanamento de salgado. Mas essas industriais comuns aí eu não gosto, no salgado não chega num dourado bonito.
Então eu utilizo aqui a farinha de pão. Eu ia até mostrar um saquinho pra vocês aqui, eu compro, mas hoje é domingo, acabou toda a minha produção aqui, eu acabei utilizando todos os saquinhos. Mas aqui, gente, ó, eu tenho muito mercadinho aqui e eles vendem farinha de pão. Eu acho em 3, 4 lugares aqui, em menos de 2 quilômetros da minha casa. Eu tenho essa facilidade aqui de achar farinha de pão. E se você na sua cidade não encontra, que foi até o caso dessa seguidora, eu aconselhei ela a fazer a farinha de pão dela, que o salgado dela vai ficar com uma qualidade muito melhor. E deixa eu ver o que mais, gente. Essa foi a 5ª dica do empanamento. E a 6ª dica que muita gente comete é fritar o salgado fresco. Não pode, gente. Claro que eu não vou mentir pra vocês. Eu já fritei muito salgado fresco. Ainda frito quando preciso. Quando eu tô apertada aqui na produção, eu já termino de produzir, já tenho encomenda, já tenho pedido. Hoje mesmo eu precisei fazer isso, ainda mais na bolinha de queijo. E eu precisei fazer isso hoje, tipo, já ficou pronta. Eu já tive que fritar. Mas eu não aconselho porque o risco de explosão é muito grande, tá? Mesmo seguindo esse passo a passo. Então, ainda mais eu, por exemplo, trabalho com salgadinhos de 20 gramas. Então, eu frito congelado. Ele não fica gelado dentro porque é um salgado pequeno. Ou eu frito pelo menos refrigerado. Se não deu tempo dele chegar no ponto de congelamento, eu faço pelo menos ele refrigerado. Evita muito o risco de explosão, tá? Então, são 6 dicas aí que eu separei pra vocês antes de passar para a parte de fritura, porque todo mundo acha que salgado explode porque tá fritando errado. E realmente pode acontecer. Pode acontecer de você estourar porque você tá fritando errado. Mas não é uma regra. Existem todos esses 6 passos que vocês têm que fazer antes da fritura. E agora, gente, eu gravei para vocês com muito carinho, eu fritando aqui uma encomenda, e onde eu vou mostrar para vocês na prática a fritura, como é que eu faço, a temperatura de óleo, a quantidade que eu coloco, o tempo que eu espero para colocar uma remessa na outra. E então vai acompanhando a gente aí que eu vou mostrar para vocês certinho na prática como é que eu faço a minha fritura para ela ficar aí bonitinha, douradinha, crocante e sequinha, que os clientes adoram. Bom, pessoal, então vou mostrar para vocês como é que eu faço para fritar os meus salgados, tá? Eu adaptei a minha fritadeira, eu tenho essa fritadeira de 2 cubas, ela é 7 litros cada cuba. E eu coloquei ela dentro da minha churrasqueira, porque aí eu evito de ficar respingando óleo, a fumacinha mesmo que sai, ela já vai saindo pela chaminé. E como o meu espaço é pequeno e eu tenho essa churrasqueira aqui na minha cozinha, então eu adaptei dessa forma e eu achei que ficou mais fácil pra mim. Pra você ter uma fritadeira dessa, gente, você tem que ter uma fiação. Eu ainda preciso arrumar essa minha fiação aqui. Meu esposo, ele deu um jeito aqui, porque não pode usar em qualquer tomada, tem que ser um fio grosso, não pode colocar Benjamin, porque ela não suporta, ela puxa bastante energia, esquenta bastante. Então tem que ser bem adaptadinho. Então, o maior segredinho aqui na fritura: precisa estar com bastante óleo, gente. Ela é 7 litros, eu tô usando aqui a capacidade de 6 litros. Esse óleo já tá limpinho, ele já foi coado, ele tá em bom estado, isso também faz toda a diferença. A temperatura que eu utilizo, eu coloco sempre em 200 graus. E a minha cestinha, gente, essa fritadeira aqui eu consigo fritar até 35 salgadinhos do tamanho festa. Eu vou trabalhar aqui de 25 em 25 para vocês darem uma olhadinha como que fica. Essa medidinha aqui é a medidinha que eu acho que fica bem bacana para trabalhar. Mas até 35 salgados aqui dá para vocês colocarem. Como os meus saquinhos já ficam separadinhos de 25 em 25 cada sabor, eu acho mais prático trabalhar dessa forma. Então, ó, com a gordura bem quentinha, os meus salgados estão congelados. Ó, precisa ser, gente, em total imersão, ó. Isso tanto pro fogão como pra fritadeira. Tem que cobrir totalmente o salgado, porque senão ele não fica legal. E olha a temperatura, ó. Ele borbulha bem, tá vendo?
Tem que estar nessa temperatura. Quem não tiver o termostato aí pra acompanhar, estiver fazendo no fogão, fica de olho se fez esses borbulhos aqui, que aí é sinal que o óleo tá bem quentinho. Ó, dá uma olhadinha, já vai automaticamente ficando bem douradinhas as nossas coxinhas aqui, ó. Fica mais ou menos aqui, gente, 2 minutos mais ou menos imersos aqui, porque a massa já tá cozida, o recheio já tá cozido, então é só mesmo para dar a crocância no salgado. De vez em quando dá uma mexidinha assim, ó, para ele não ficar de um lado só, né, na parte de baixo, acaba ficando marcado. Ó, gente, ó, tá quase bom, vou deixar mais um pouquinho ainda aqui, ó. Isso a gente vai pegando mesmo com o tempo, com a experiência, conforme vocês vão fazendo. É o que eu sempre falo, conforme vai praticando, é que a gente chega aí numa boa excelência, né? Ó, gente, dá uma olhadinha, ó. Ó, já tá prontinha as nossas coxinhas. Eu faço o seguinte, ó, eu dou uma batidinha aqui, eu não sei se no vídeo dá pra ouvir a crocância. Quando ela tá assim, ó, gente, crocantinha, já tá no ponto. Aí eu deixo escorrendo um pouquinho aqui. E já vou colocar na minha caixa de salgados. Já volto aqui pra mostrar pra vocês como é que ficou bem crocantinho. Ó, meus amores, como eu tô gravando com uma mãozinha só, eu tirei ali da fritadeira pra mostrar pra vocês. Ó, minha fritadeira, ela fica aqui do ladinho. Aí eu tenho uma bancada aqui, ó, pra me auxiliar. Aí eu coloco uma forma de baixo aqui, ó, pra bater a farinha antes de colocar o salgado, na hora que eu tiro o salgado. Dá uma olhadinha nessa crocância, gente, ó. Ó, eu coloco aqui no escorredorzinho pra... Olha isso, gente, fica perfeitinha, não estoura. Esse tempo que eu falei pra vocês aí de 2 minutos, mais ou menos, 1 minuto e meio em imersão, se o óleo tiver com a temperatura certa, gente, ó, é batatinha, não estoura e fica douradinha. Ó, eu já deixo os meus saquinhos assim, ó, no freezer, separadinhos, aí já me facilita na hora que eu for fritar. E pra você que ainda não tem a fritadeira, tá fazendo no fogão, leva uma média, gente, de para cada litro de óleo, mais ou menos de uns 5 a 6 salgadinhos, que aí fica bacana, porque na hora que vocês colocam lá de volta, tem que esperar, eu tô falando com vocês, a minha fritadeira ela tá ligada, porque ela precisa retomar de novo a minha temperatura. Se eu já coloco novamente um salgado congelado aqui, essa temperatura cai. E isso vai fazer o meu salgado desmanchar. Então tem que dar esse tempo, não adianta ter pressa na fritura. Aquele ditado antigo que a pressa é inimiga da perfeição, é verdade, gente. Porque se você fizer com pressa, não adianta, o salgado não fica bom. Ó, agora eu vou colocar mais uma remessa e vocês vão ver como já retomou novamente a temperatura do óleo aqui. E vocês vão vendo que vai fluindo suavemente a fritura. Ó, pessoal, agora eu coloquei o croquetinho de carne. Ó, já retomou a minha temperatura. Olha isso, gente. De novo, ó, imerso, borbulhou. Mais ou menos aí vai ficar uns 2 minutinhos até ele pegar cor. Aí dessa forma, gente, o que eu vou fazendo aqui? Nessa minha fritadeira, eu consigo fritar direto aqui, mais ou menos uns 500 a 600 salgados, direto nela. Mais do que isso, o que acontece? Ela começa a ficar com muita farinha queimada dentro da cuba da fritadeira. Então, o que eu faço para manter a qualidade? Aí eu tiro, vamos dizer que eu tenho 1.000, 2.000 salgados para fritar. Eu tiro ele, eu coo naquelas peneiras que são de alumínio, né? Porque o óleo vai estar quente. Aí eu coloco numa bacinha de alumínio ou numa panela grande mesmo que você tiver, coo e dou uma olhadinha. Se o óleo ele ainda estiver em bom estado, gente, ele não estiver saturado, vocês vão percebendo, se ele estiver saturado, ele vai dar cheiro, ele vai começar a sair fumaça. Ele fica escuro, eles acabam até ficando mesmo. Mesmo quando você põe tudo limpinho, em 2, 3, 4 imersões aqui, ele já vai ficando escuro. Então, o que eu observo bem? Se ele tá saindo fumaça,
e também se ele abaixou demais. Então, quando ele começa a ficar muito grosso, aí o óleo já saturou, realmente não tem o que fazer, tem que trocar. Mas vamos dizer que você fritou os seus 500, 600 salgadinhos, tá começando a ficar ruim a fritura, faz essa limpeza, devolve ele e repõe com mais um pouquinho de óleo. Aí vocês vão conseguir fritar mais, aí mais 500, mais 600 salgados diretamente. E é rápido para fazer essa fritura, essa limpeza, perdão. Aí, gente, ó, enquanto eu falava com vocês, ó, já deu o ponto aqui do risole, do croquete. Tá super douradinho. Dá uma olhadinha. Deixa eu colocar ele aqui pra escorrer. Eu vou mostrar pra vocês colocando aqui no escorredor. Prontinho, gente, ó, tirei aqui da fritadeira. Não sei se vocês conseguem ouvir no vídeo o barulhinho, espero que sim. Olha, gente, sequinho o salgado, super sequinho, tá vendo? Eu coloco aqui pra escorrer ainda, então ele ainda fica mais sequinho ainda, mas só de sair da fritadeira, ó, ele já sai super sequinho. Aí eu vou arrumando aqui nas caixas, né, de salgado, ó, a coxinha que a gente acabou de fritar. Olha, gente, ó, não fica escorrendo nada, o salgado fica super sequinho. Aí tem que seguir aquelas outras dicas que eu falei pra vocês, do empanamento, da massa bem cozidinha, que tá aqui no comecinho do vídeo. Se vocês seguirem esse passo a passo, eu tenho certeza que vocês terão muito sucesso e vão conquistar muitos clientes. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aí um comentário se tem alguma dúvida. Compartilha, se inscreve no nosso canal e não esquece de ativar o sininho, porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal para vocês serem os primeiros a saberem. Então, um grande beijo a todos e até o próximo vídeo. Ó, meus amores, eu já tinha despedido de vocês, mas eu esqueci de mostrar como é que fica na caixa, né? Olha só, dá uma olhadinha, gente, ó, bolinha de queijo, coxinha, quibe e croquetinho de carne. Eu arrumei dessa forma aqui, que eu acho que fica bem bonitinha. Olha, gente, sequinho. Agora eu vou tampar essa caixinha para poder fazer a entrega do meu cliente, para ele receber bem quentinho. Então, agora sim, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo a todos e até o próximo vídeo.